Muito bem, Novo Tempo, a voz da esperança. Tá começando mais uma edição do nosso Bate-Papo Novo Tempo. Bate-Papo Novo Tempo. Muito bem, vamos lá para o nosso Bate-Papo Novo Tempo hoje com esse super tema, né, para mulherada. Nosso amigo aqui, Haroldo Melo, já está aqui nos estúdios. Olá, Haroldo Melo, tudo bem? Tudo bem, Didi? Um bom dia para você. Nós queremos saudar também os amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que têm nos acompanhado ao longo desses programas e têm sentido muito bem com os temas aqui abordados. Também quero aproveitar o momento e mandar um grande abraço para um grande pastor, Fanuel. Está de aniversário hoje. Está de aniversário hoje. Nós queremos desejar um feliz aniversário a ele. Parabéns, pastor Fanuel. E nesse tema da mulher, é muito interessante o que diz Gênesis 2:18, né? Como Deus pensa em tudo, né? Ele olhou, viu que o homem estava sozinho e disse assim: olha, Adão, não é bom que tu esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, que seja igual a você, que esteja com você, partilhando sua vida, suas emoções, seus sentimentos, o trabalho, que cuide de você e que lhe dê muita alegria e tenha uma parceira idônea do seu lado, que você possa estar com ela 24 horas por dia. Não é maravilhoso um negócio desse? Eu digo sempre que Deus é romântico. Deus preparou o melhor cenário que poderia existir para uma lua de mel. Que foi o Éden. É verdade. Não é verdade? É verdade, concordo com Já você. pensou aquele cenário para uma lua de mel? Adão foi muito privilegiado, rapaz. Além de receber a cereja do bolo da criação, que foi a mulher. Eu ainda vou perguntar para ele: Adão, como ficou teu coração quando tu abriste o olho e viste aquele monumento do teu lado? Como é que foi a tua arritmia quando tu viste essa mulher? Deve ter sido bem acelerado, né? Ô, Haroldo, bom, a gente sabe que a mulher, ela foi criada, né, da costela de Adão, né? Exato. E vamos entrar nesse tópico aí, acho que em algum momento. Mas o interessante é que tem essa palavrinha que você disse aqui, ajudadora, que é uma pessoa idônea, né? Exato. Uma auxiliadora. A gente tem visto aí que muitas vezes o casamento, ele tem sido mais, na verdade, uma disputa do que um casamento em si, em que um ajuda o outro, né? Ou o homem, ele quer ser aquele que manda, é o que ordena, ou simplesmente a gente pode até dizer que a mulher, ela também toma, como a gente falou na semana passada, ela toma o lugar do marido, né? Ela quer ser a mandante, ela quer dominar. Porém, não é isso que a gente vê, pelo menos na Bíblia. É um contato entre os dois, mas de cumplicidade. Um auxiliando o outro, como diz o texto. Mas a mulher, ela foi criada para ser auxiliadora. Uma pessoa que vai ajudar o homem. Nesse sentido aí? É nesse sentido, até porque... apesar de na criação Deus ter dito, criou o homem e a mulher, mas as funções são bem distintas, né? Porque o homem era o provedor e a mulher seria a ajudadora dessa provisão. Enquanto o homem está trabalhando, o que a mulher está fazendo? No caso do Éden, ela estaria preparando o ambiente, né, para quando Adão regressasse do seu trabalho, ter ali as frutas e uma sombra e tudo mais para poder sentar, se alimentar, ter aquele momento de lazer e confraternização e voltar para o trabalho, né? Para desenvolver o outro trabalho no Éden, e aí ela estaria junto com ele nesse processo todo. Quer dizer, uma ajudadora, não seria alguém que tivesse a preeminência. O que acontece hoje é que muitos homens se acomodam e as mulheres, pela acomodação dos homens, assumem o comando da casa. E acabam virando escravas, entre aspas, do marido. Né? Exatamente. Olha, o perfil de uma ajudadora. Vamos lá. Ela ora por seu marido, que é o principal fator, né,
da união do casal. Ela ora pelo seu marido. Sim. Ela oferece algo para o andamento do lar. Esse algo é criar o ambiente de família, de lar, de casa, de tornar a coisa suave, gostosa, bela. O lar está cheiroso, organizado, limpo. Quer dizer, a mulher ela tem essa capacidade, porque Deus adotou dessa capacidade de transformar a ambiência para que o homem se sinta bem. Não só o homem, mas também os filhos. Os né? filhos também. Ela contribui com sugestão e bons conselhos. Aqui que tem um problema. Muitos homens não querem partilhar com a mulher e ouvir o que ela tem para dizer, porque acham que se abrir esse espaço, elas vão querer determinar o que é para fazer, como fazer e tudo mais. Na realidade, é o momento do casal trocar ideias e construir ideias, e não um impor para o outro. Nenhum cônjuge deve impor nada para o outro, mas trocar ideias, né? Por isso que é importante o diálogo dentro de um casamento. Né? Exatamente, isso aí. Depois, ela ouve sem dar conselhos, quer dizer, ela está atenta ao que o seu esposo está expondo, né? E espera que ele acabe de falar para ir trocar ideia com eles, mas não ficar como uma mãe aconselhando o filho, né? Mas é uma esposa idônea, ajudadora. Então ela vai trocar ideias com eles. Por isso que é importante ela ouvir. Tem mulher que não gosta de ouvir. Tem mulher que o marido começa a falar e ela já corta, já coloca outro assunto na história. Se alguma coisa que não é muito suave, ela já procura desvincular aquele assunto da conversa. Ela tem que ouvir para poder entender o pensamento do seu cônjuge. Isso também é valorizar o marido, né? Exatamente. Depois, ela apoia a decisão do marido. Por que ela apoia a decisão do marido? Não é aquela decisão unilateral. Hoje, a partir de hoje, aqui nesta casa, todo mundo vai levantar às 5 horas da manhã. É lógico que uma decisão dessa é difícil de ser apoiada quando não há uma conversa, uma negociação daquilo que se vai fazer. E nem aqui nós estamos falando que ela vai apoiar uma decisão que vá contrário à palavra de Deus. Exatamente. Né? De forma nenhuma. Não, nenhuma coisa nem outra. Isso. Nem que fira a cidadania, os princípios, e nem que coloque a família numa situação de risco. Então, quando ela apoia a decisão do marido, e é bom que os homens entendam isso, que esse apoio só vem mediante a conversa e a negociação estabelecida com a esposa. Certo. Finalmente, ela afirma a virilidade do marido. O que é virilidade? O que é isso, né? É assunto ligado à sexualidade. Não é assim? É muito ruim uma mulher chegar para suas amigas e dizer: ah, meu marido é um broxa. Alguma coisa assim. Nossa. Né? Mas quando ela chega com as amigas e diz: olha, o meu marido é um homem. Ele é uma pessoa que me inspira carinho, que me inspira sentimento. Não é aquele camarada que chega em casa e fica pelos cantos, como se eu não existisse, não tivesse valor para ele, como fosse alguma coisa no canto. Não, meu marido realmente me valoriza como mulher. Isso é que é importante. Então, ela só vai poder fazer isso se tiver esse conjunto de coisas acontecendo na relação marido e mulher. Sim, sim. Além do mais, eu acredito até, o Haroldo, que não é nem necessário ela ficar fazendo promoção ou divulgação do meu marido, não é essa a intenção, mas também eu acredito que o fato dela estar com ele, de abraçá-lo, de estar sempre ao lado dele, sendo carinhosa, já demonstra que ele também... Exatamente. Né? Que ele também está presente. Agora, né? Você tocou numa coisa importante. É uma perguntinha. Quando você vai para a igreja, você segura a mão da sua esposa para andar com ela? Quando você senta no banco da igreja, é como se fossem dois colegas ou realmente marido e mulher? Porque isso também é virilidade. Isso exato. Também é o sentimento de pertencimento um ao outro, né?
de estar ali juntinho, agregado, confortado, acolhido um com o outro. Então, isso também Como na faz época de parte. namorados, né? Exato. Como na época de namorados. Exatamente. Eu estava até comentando, você lembra, na semana passada, eu falei de um casal. Lembra que eu comentei Sim. aqui, um casal vizinho que faz isso. Já tem, acho que um filho de quase 16 anos ou 15, e eles estão sempre andando de mãos dadas, abraçados. Eu falei, nossa, né? Se fosse um namorado aí de um ano, tá? Mas não, são casados, devem estar no mínimo aí 20 anos juntos, mas ainda tem o quê? Esse amor. Isso inspira o quê? Que eles são amigos uns dos outros, né? Isso Exatamente. Por isso que é importante que o homem esteja sempre próximo da sua esposa de maneira carinhosa, para que ela realmente se sinta muito bem com ele. Por isso que é dos dois lados, né? Exatamente. Vamos lá. Agora tem um outro tema que não é muito fácil para as mulheres, né? Que é a submissão? Que é a questão da submissão, que é a questão da mulher estar sujeita ao seu marido. Muita gente olha para isso aí com aquele aspecto da tirania, né? Do marido estar impondo, do marido ser o cabeça, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na realidade, essa submissão, ela não é Autoritária. composta de autoritarismo, né? Mas é um respeito que a mulher tem pelo seu esposo. Agora você imagina, você está num ambiente e a mulher, como eu já vi, chegar e chamar o marido com adjetivos que denigre a pessoa dele. Fulano, assim, 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 vem cá. Então fica meio esquisito o negócio desse. Então, essa submissão, na realidade, é o respeito que a mulher deve ter com o seu esposo. Não é aquela submissão cega, né? Aquela submissão de atitude de domínio. Eu domino e você me obedece. Não é isso. O homem tem que ter uma liderança servidora. Na realidade, o homem está muito mais para servir a mulher do que a mulher servir ao homem. Porque ele tem o papel principal de ser o cuidador daquela mulher. Sim. Então, para ele ter o respeito dela, ele tem que amar aquela mulher. E até o próprio Jesus fala, né? Exatamente. Amai as vossas mulheres assim como Cristo amou a sua igreja, né? Exatamente. E se entregou por ela. Exatamente. Tudo bem. Agora, tem uma coisa interessante, né? A mulher, ela deve ser administradora do lar. Ah, é? Não, marido? Boa pergunta. Mas existe um jargão na nossa sociedade que diz assim, o cara enche a boca e diz assim, quem manda aqui na casa é a mulher. Ela é que manda, ela é que põe as panelas no lugar que deve ser, põe no armário, põe sofá, faz a faxina. Quer dizer, tudo que é serviçal é a mulher. Mas tudo que é da administração é do homem. Eu mando, ela faz, ela obedece, ela executa e tudo mais. Mas isso até, não sei, parece que é cultural, né? É cultural, porque antigamente o homem trabalhava fora, ficava até tarde da noite. Quando chegava em casa, a mulher estava em casa. Então ele deixava essa parte com ela. Exatamente. Porém, as coisas mudaram, porque hoje a mulher também muitas vezes tem que trabalhar fora. Então eles têm que dividir essas funções em casa, né? Exato, aí é que está o segredo do negócio. Os dois são administradores. Agora, assim como nós homens somos o provedor mor da família, a mulher é a administradora mor do lar. Os dois trabalham fora, mas, por exemplo, ela comanda as ações da casa. Ela comanda, ela distribui, ela organiza, né? Embora que ela não execute, mas ela faz isso. Veja bem, o homem traz o tecido ou o couro, a mulher confecciona as roupas. Como é que é? Volta aí. O homem traz o tecido ou o couro? Ou couro. Isso Tá. na época da Fabril, né? Sim, sim. Do que faziam as mulheres? Faziam as roupas. Elas costuravam, faziam a roupa. Ele colhe o fruto da terra, ela prepara. Agora isso hoje, o homem vai no supermercado, faz tudo, traz para casa, organiza os legumes e tudo em casa. Quem é que cozinha?
Quem é que prepara? Quem é que faz os pratos? É a mulher, porque isso é uma capacidade dela. Se bem que tem homens também que cozinham. Que cozinham. Muito bem, modesta parte, viu? É, exatamente. Né, Aí, Sandrinha? Ele caça e pesca, mas quem é que cozinha o peixe? A mulher. A maioria são as mulheres, né? Eu conheço mulheres que fazem muito bem um tambaqui, assado, um tambaqui no tucupi. Então, essas coisas assim. Haroldo, nós temos só 8 minutos para terminar. Olha que tema grande esse. Eu acho que deveria dividi-lo, hein? Porque a gente podia entrar agora numa questão aqui não muito agradável. E porque a gente está falando aqui uma realidade, mas há muitas realidades. Você pode estar falando agora para uma pessoa que ela não vive isso que a gente está falando, porque ela é casada com um esposo não cristão e que ele não segue os princípios. Exato. Aí como é que fica a situação dela? Ela quer ser uma boa esposa, ela quer fazer as coisas certas, mas ela enfrenta essa dificuldade aí. O marido não é cristão. Olha, isso está numa contrapartida da orientação de Deus, né? Por isso que Jesus Isso tem problemas, né? Jesus fala para evitar o jugo desigual. Mas nós temos aqui uma condição de observação também, que o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, né? E a Bíblia também comenta. Olha, o teu marido não é cristão, mas você convive com ele. Então você tem uma responsabilidade maior de testemunhar para este homem ou para esta mulher que não é cristão, para que ele vá conhecendo Cristo por intermédio de você e do seu testemunho. Então, mesmo que o homem ou a mulher não seja cristão, mas o cônjuge tem que ter a visão do cristianismo nesse relacionamento. Ele não pode estar querendo desse cônjuge uma atitude cristã, igualmente, para que ele possa estar no nível de vivência de cristianismo. Mas ela tem que respeitar esses fatores e testemunhar. Não adianta brigar, impor, querer levar o cônjuge na marra para a igreja. Não, ou até condená-lo, né, por ele não ter aceitado a mensagem. Tem muitas mulheres que, às vezes, elas naquela vontade de servir a igreja, elas acabam ignorando o marido em casa. Exatamente. E a gente não incentiva você a fazer isso, né? Você vai aos seus cultos, mas você não deixa a sua casa suja, você não deixa o marido sem almoçar. Você tem que fazer a sua parte em casa. A sua função como esposa é cuidar do seu marido também. Cuidar do marido. Eu conheci uma que fez o que está naquela primeira parte que nós falamos, que ela ora por seu marido. Ela orou por 40 anos pelo seu esposo, até que ele aceitou Jesus. E aqui em Belém a gente tem vários testemunhos dessa natureza. Então, veja bem, como é que é o tratamento de uma mulher cristã com um homem não cristão? Ela o respeita, ela cumpre o seu papel de esposa, de mãe, né? De profissional, mas ela respeita seu marido. Não é porque ele não é cristão que ela vá ter uma atitude de querer comandar a casa como ela acha que deve ser. Ela tem que respeitar aquele marido que ela conquistou e trouxe para a vida dela. Então ela tem a responsabilidade para esse marido de ser o sal e a luz do mundo para ele. Até porque muitas vezes acontece da pessoa ter se casado antes da sua conversão. Então a mulher pode ter conhecido o evangelho depois de casada. Então também não cabe essa diferença, esse estabelecimento do o muro da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental dentro de casa, né? Não pode ter esse conceito. Na realidade, os cônjuges cristãos têm que saber tratar muito bem esses cônjuges não cristãos. Nós temos aí 2 minutos para encerrar. Eu queria que você fosse agora para o 4º ponto aqui, que você vai tratar da mulher, que ela deve ser amante do seu esposo. Como isso pode ser melhorado aí
Uma vez a gente deu agora esse exemplo, né, de casais que depois de um tempo juntos, a mulher tá lá na frente, o homem tá lá atrás, ou vice-versa, acaba o culto, um vai sozinho para casa, nem se a gente não soubesse ou se ninguém contasse pra gente não ia saber que eles são casados, porque nunca estão juntos, nunca estão sentados, né, não estão presentes, não tem aquele carisma ou aquele carinho de antigamente, né, um pelo outro. Sabe, muitas mulheres empurram os maridos para atitudes que muitas vezes colocam em risco a vida conjugal. Por quê? Porque há essa conduta que não é muito aconchegante entre os maridos, entre os cônjuges, né? Uhum. Então, veja, por que a mulher não anda de mãos dadas com seu marido? E vice-versa. Uma pergunta: há quanto tempo você não olha no olho do seu cônjuge? Você sabe qual é a cor dos olhos do seu cônjuge? Sabe os detalhes das suas mãos, né? Do seu rosto, o que mais lhe agrada, o que mais lhe deixa feliz? Quer dizer, são perguntas que fazem com que as mulheres se sintam amadas e amantes do marido. Tem camarada que passa a semana inteira sem dirigir uma palavra de amizade para a esposa. Nada. Uhum. Depois ele quer que ela esteja amante com ele. Como é possível uma tratativa desta? Ao mesmo tempo também, como nós estamos falando hoje das mulheres, o papel das mulheres, o outro lado também é verdade. Exato. Tem muita mulher que não chega perto do marido, não abraça mais, né? Ela não se cuida, não se embeleza tanto como antes, ela está com cheiro de alho, de cebola, parece que o perfume já não tem mais. Então, isso acaba também afastando o homem. Sim, essa conduta, ela como é que a gente dizia assim, ela se chama expulsa marido, né? Porque, veja bem, você chega do trabalho, o que você quer em casa? Uma mulher que lhe receba, que lhe dê as boas-vindas de volta para casa e que esteja cheirosa, bonita, preparada para lhe receber, como quando ela era namorada que você ia visitá-la na casa dela, né? Então, veja, isso é muito importante porque a Bíblia fala que nós não devemos nos privar um do outro em nada. Não é só na questão sexual, mas no carinho, sabe? Na preparação de receber o outro. Isso é muito importante. O fator da higienização pessoal é muito importante. Sim. Cuidar do cabelo, cuidar das unhas, cuidar dos odores, né? Os odores são terríveis e podem afastar essa oportunidade de ter um aconchego, né? Escova os dentes, né? Escova os dentes e também os odores que o nosso corpo emite em diversas partes tem que ser cuidado, muito bem cuidado. Então, veja bem, como é que uma mulher deve ser amante do seu marido? Em primeira instância, ela tem que amar esta pessoa. Ela tem que ter amizade por esta pessoa. Ela tem que gostar de conversar com o seu marido. Ela tem que orar por ele todos os dias, todos os momentos. Fazer o culto com ele, né? E com os filhos. Essa mulher, ela tem que gostar de preparar a casa para receber o marido que vem chegar do trabalho, vem chegar da viagem. Ela gosta de fazer surpresas para ele. Então, a questão do amante não é só na prática sexual, mas é na sexualidade como um todo. Sim. Né? Como um todo. Então, isso faz com que, como diz Provérbios, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Como é que o homem vai estar bebendo desse favo de mel se ele está amargo? Não dá. Não dá para ter essa condição. O favo de mel tem que estar doce e saboroso, né? Para que o marido possa realmente desfrutar de todo esse momento gostoso da vida
conjugal. Haroldo, a gente já estourou aqui em 1 minuto o nosso tempo, mas eu tô tranquilo porque na semana que vem você vai continuar falando sobre o romance no casamento. Exatamente. Então a gente vai entrar nesse É um aí. assunto sequenciado. Exato. Então, olha, você não perca, já vai divulgando aí pros amigos. E nós vamos colocar esse nosso bate-papo lá no YouTube para você poder acompanhar, youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém. Haroldo, telefone aí, porque eu sei que você gosta de dar palestras nas igrejas. Qual é o seu contato aí? 984561312. Olha, como é que é fácil, né? 98456, tudo na sequência, ó. 1312, né? Exatamente. 98456-1312. Só combinar com ele direitinho, fala que você está ouvindo a rádio, né? Que você acompanha aqui. E aí ele vai marcar com você direitinho uma data aí, olhando, claro, na agenda dele, né? Exato. Ele já é um homem bastante requisitado, convidado, né? Haroldo, muito obrigado, viu, meu irmão? Deus continue com você, te ajudando aí, te abençoando. Amém. Gente, na semana que vem a gente volta, né? Então, conto com você e até lá, se Deus quiser. Bate-papo Novo Tempo.